Bom, pessoal, estamos aqui para a nossa segunda parte do nosso episódio sobre os fatores psicossociais, a nova redação da NR1. Está eu aqui, meu pai, João Batista Optis Júnior, e o nosso convidado especial, o professor José Roberto Sodero. A gente vai dar continuidade aqui no nosso papo, tratando desse tema. Agora, existem características do trabalho que são inerentes ao trabalho. Isso a gente não consegue tirar. Não, é o caso de alguns setores, não vamos citar, mas alguns setores que a gente tem, clientes inclusive, que fazem serviços para as teles. Como é que você vai colocar um cara em cima de uma escada, grudado num poste, a 6 metros de altura, que pesa 120 quilos? Quando sinto... Um trabalhador que trabalha com segurança patrimonial, por exemplo, Exato. que não está mentalmente adequado e vai usar a Exato. Sim. Ou vai Aí lidar com o público e não sabe, ou tem fobia de falar, né? Aí você tem um outro problema muito sério que a gente enfrenta, como você sabe, a gente tem algumas empresas da área que faz segurança patrimonial, e aí você quer ver um grande problema que a gente tem? Eles vão para o exame da Polícia Federal, que é o exame obrigatório por uma lei federal que obriga a todo treinamento e tudo mais. A cada 2 anos fazer a reciclagem, e aí eles são aprovados. Aí ele volta aprovado e a gente olha e fala, mas peraí, esse cara teve um problema de esquizofrenia há 5, 6 anos atrás. Ou ele mesmo nos relata isso. Ah, doutor, eu realmente fiquei afastado e tal. Ou às vezes, como já aconteceu, ele nos fornece o quinis dele. Fala, olha aqui, ó, doutor, o que eu trabalhei, aonde eu trabalhei. Você fala, e agora? Ele está aprovado, ele está apto por uma lei, aí a gente reprova. Aí a pergunta é, até para pôr na mesa, isso é considerado, vai ser considerado discriminatório? Por quê? Porque teórico... Não, João, é só para dizer o seguinte, você tem absoluta razão. Até porque, às vezes, há uma ausência de uma uniformidade de método. Às vezes não existe nem método. Exato. Às vezes não se utilizam de método. Mas, assim, precisa adequar qual método que nós vamos trabalhar nisso. A polícia vai usar o mesmo método? Ela vai exigir as mesmas informações? É um proforma só? Né? Só para verificar se naquele momento ele está estável ou não está estável, por exemplo. Né? Essas questões, elas precisam ser mais adequadas. Agora, eu penso que como a gente conhece o sistema, e o sistema não é bom, eu acho que há necessidade de manter um trabalho para as empresas que haja, pelo menos, documentação científica apoiando as decisões da empresa. Análise específica daquele caso para dizer, ó, esse caso foge da regra geral. Eu não posso utilizar. E fazer uma documentação. Até porque, como pode gerar uma ação trabalhista, pode gerar uma ação previdenciária em que a empresa tenha que comparecer ali, uma ação acidentária, por exemplo, que a empresa tenha que comparecer como litisconsorte, como assistente simples do INSS. Essa documentação serve para quem vai fazer a defesa. Né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito com essa ideia de por que as empresas perdem muito processo, né? Por que as empresas perdem muito processo? Porque falta documentação interna. Sim. Procedimentos. E não é uma documentação para fazer uma maquiagem na situação. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando... É sustentação técnica, metodológica. Materialidade de prova, até realmente, de decisões. Até porque, se você for falar em responsabilidade da empresa, aquilo que a gente estava comentando, né? De repente, se é uma questão que é inerente à atividade, será que tem uma responsabilidade da empresa sobre isso ou não? É uma discussão que tem que se ter dentro do direito. E aí eu acho que
não sei se vocês concordam, mas uma das coisas que precisa para esse tipo de caso são critérios claros, e aí isso passa pela identificação dos fatores de risco psicossociais, de qual é a situação daquele tipo de trabalho. Porque para eu tirar a discriminação, eu não vou poder tratar só no caso de um. Eu tenho que ter um critério claro para que todos sejam tratados da mesma forma. E aí sim eu tiro esse viés de eu estou atuando com discriminação. Eu inventei alguma coisa aqui porque eu não gostei da pessoa e quero tirar ela da minha empresa. Aí entra uma coisa que em medicina a gente aprendeu, lá, eu, pelo menos na época que eu fiz faculdade, a gente aprendeu a lidar com isso, né? Que é o famoso guideline, você ter um critério único. Guideline, é isso aqui, ó. O que fugir a isso eu analiso como individual. Agora, esse guideline, para se criar dentro das empresas, eu vejo assim, você esbarra numa série de condições sobre as quais foge do controle da parte só. Voltamos àquilo que eu disse, que sempre foi a nossa bandeira de defesa, eu me lembro disso. Você na OAB e tudo mais, a gente brigando. A multi- e interdisciplinaridade. Não dá para se pensar. Começa no recrutamento. No recrutamento. Se a empresa traça um método e esse método ele está ali na empresa, está ali como se fosse um regulamento interno de como contratar, como tratar essas coisas, nós vamos começar no recrutamento. Como que nós vamos fazer o recrutamento? Não são só as habilidades manuais, as habilidades técnicas. Eu preciso entender se aquele trabalhador serve para aquele meio ambiente do trabalho, sim, que, como o Neto diz, ele passa a ser inerente a determinadas atividades. Não é uma pastelaria que você faz o pastel tudo igualzinho. Exato. Né? É verdade que a gente não tem como acertar 100%. Não. Então nós vamos ter alguém fora da curva. Aí essa pessoa que está fora da curva, nós vamos fazer readaptação, nós vamos fazer reabilitação, nós vamos tentar ajustar ele no meio ambiente do trabalho, se é ajustável. Se não é ajustável, eu preciso tomar, às vezes, uma decisão ruim de demissão, por exemplo, se eu não tenho condições de readaptar e reabilitar, para não complicar a vida desse trabalhador. Não é tão importante ter emprego somente. É um emprego que a pessoa não vai ter o viés da saúde dela, claro, independentemente de ser saúde mental, física, etc. A saúde dela vilipendiada. Não é isso que o legislador quer, não é isso que a Constituição quer. Né? Quando fala, olha, o capital, o bem, ele tem que ter essa visão social, eu penso que a visão social é também da proteção do trabalhador. Então, mas isso a gente precisa conversar mais, incluir o judiciário, porque, olha só, se a empresa não toma posições adequadas, metodológicas, científicas, há uma grande possibilidade dela amanhã ou depois ser processada e estar pagando volumosas indenizações, sim, por dano material, por dano moral para aquele trabalhador. Por isso que é importante ter uma equipe interdisciplinar que documente isso. A gente já conversou há muitos anos atrás sobre isso, uma espécie de ISO, né? Uma espécie de ISO. Criar uma ISO, eventualmente, para isso, certificar a empresa de que ela está adequada, né? E multidisciplinarmente adequada. É isso aí, muito bem. Acho que essa é um posicionamento, até porque, se a gente considerar com essa vinda, vamos dizer assim, vinda não, isso sempre fez parte, mas com essa, vamos dizer assim, com essa obrigação trazida pela NR1, porque o que a gente tem que entender, que eu falo muito para o empresário, é assim, um monte de legislações, não, mas veio o e-social, mas veio... O e-social nada mais é do que tudo aquilo que você fazia, só que de forma diferente. Da mesma forma, com esse desespero que a gente está sentindo das empresas com a história do psicossocial, né, com a história da psiquiatria para a medicina entrando no cabedal de todas as avaliações, ao pé da letra, não tem nada de novo
A psiquiatria não começou agora, ela é um marco que já traduz de cara a possibilidade do indivíduo exercer qualquer tipo de atividade. A adequação psíquica do indivíduo à sua atividade é a condição que eu diria assim, é o cerne da existência da possibilidade de ele exercer aquela atividade. E isso vale para toda e qualquer atividade, desde da mais simples até a mais comum, até o CEO da empresa. Se ele não tiver perfil, se ele não tiver condições de ser CEO, então o que eu sempre digo assim, me mostre alguma coisa de novo, porque o que se está fazendo é se analisando, se discutindo o problema para que ele possa ser de forma, eu diria, técnica, resolvido e facilitado para ambas as partes. Mas não há como se pensar, isso é novo, trouxe a história dos F, isso que é o que a gente ouve no dia a dia. Não tem nada de novo nisso. O que tem é, assim, uma visão que trouxe a obrigação e vai obrigar uma análise técnica de tudo isso, uma materialidade técnica de tudo isso. E, João, por exemplo, a materialidade vai vir inclusive na OS da NR1, quando a empresa tiver que dizer para os trabalhadores quais os riscos que ele corre, os psicossociais vão ter que estar incluídos. Né? Então, assim, é um ajuste que precisa ser realizado. A normativa, ela vai ser obrigatória, se eu não me engano, em agosto do ano que vem, se eu não me engano. Sim. Né? Então a gente tem um período ainda que a gente deve começar a trabalhar porque assim, pode ser prorrogado, né? A gente já viu isso, né? O PPP prorrogado, o social prorrogado, né? A gente já viu isso, essa história, mas hoje a empresa tem que ser proativa e se preparar, né, para a proteção do trabalhador em primeiro lugar e para a proteção da própria subsistência empresarial, né, e do seu negócio, porque os passivos contam muito. Né? Quando a gente faz os relatórios aqui para as empresas a cada período, bimestre, trimestre, anual, etc., a gente sabe que isso reflete muito, o passivo reflete muito na empresa, na hora da fusão, na hora da venda, na hora dos ajustes, etc. É compor adequadamente para quando chegar na hora, a empresa estar mais adiantada nas soluções que ela entende e fazer essa varredura do seu meio ambiente do trabalho. O que é mais difícil, talvez, e aí vocês podem falar até com mais autoridade do que eu, é essa varredura da questão da saúde mental interna da empresa. Né? Porque vai trocar, o que eu sempre digo, vai trocar o pneu com o carro andando. Isso que eles precisam entender. Já existe uma série, a gente pega emprego, quando a gente fala de multinacionais, é fácil até você conseguir tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que o que vale para a multinacional vai valer para a padaria da esquina, que tem 5 funcionários. Não é só isso, né? A última estatística acho que foi do IBGE, quase 70% dos trabalhadores estão nas empresas pequenas. Então a gente tem que lembrar que isso tudo tem que ser levado e tem que ser normatizado, é o que você falou, esses 6 meses de adequação tem que ser uma adequação que o Estado tem que estar presente, que eu acho que isso é fundamental. Por que o Estado tem que estar presente? Porque ele é o órgão fiscalizativo. Ele o legislador deu aquilo que eu brinquei, a intenção do qual ele traz a proteção ao trabalhador. Agora, o Estado vai ter que exercer o seu papel nisso, o que normalmente, diga-se de passagem, a gente não vê acontecer. Ou quando vê acontecer de forma totalmente inoperante, vamos assim dizer. É a história da reabilitação ser obrigação da Previdência Social, né? Esse é o meu grande receio. Isso tudo que eu acho que foi um passo muito grande na proteção do trabalhador. Volto a repetir que para mim esse lado de psicossocial é um lado fundamental, importantíssimo para a vida do indivíduo, mais até do que para a profissão. E o meu receio disso é o Estado tirar o pé e ficar com o que aconteceu, que a gente viu quando você olha todo, não vamos nem discutir, que a gente já discutiu até muito isso, quando a gente olha a reabilitação
trazida e obrigação da Previdência Social, você fala, maravilhoso. Só que na prática isso foi totalmente inoperante. Não funciona. Não funciona. É muito interessante, João, o que você está falando, estou me lembrando aqui. Por exemplo, a Previdência Social lá na Espanha, por exemplo, ela se chama Instituto de Previdência Social e Reabilitação. Olha que coisa muito interessante. Para a gente poder reabilitar o trabalhador para que ele possa ter espaço com emprego. Por isso, por exemplo, quando a gente reabilita adequadamente o trabalhador, a gente não tem esses afastamentos temporários por licença saúde, sim, né? Sim. A gente chamava de auxílio-doença, agora benefício por incapacidade temporária, e de tão grande número, porque o sistema de reabilitação e readaptação profissional, ela funciona. E se você consegue, por exemplo, trazer esse processo de readaptação para a empresa e depois ela ser certificada pela Previdência Social, a gente já conversou sobre isso, e isso é perfeito, isso é ok. Quando eles tratam, por exemplo, do direito à felicidade do trabalhador lá na Europa, é justamente para que ele possa fixar o trabalhador. A gente atende aqui trabalhadores que trabalharam 42 anos em uma empresa. Já não é mais a realidade do jovem, porque se ele não se vê feliz naquele meio ambiente de trabalho, e ele tem muita capacidade, muita intelectualidade, ou muito trabalho físico que ele gosta de fazer ali, ele vai embora. E a ideia é fixar o trabalhador no seu local do trabalho justamente para qualificar, para ele entender o espírito empresarial. É ruim essa rotatividade. Prosperar, né? Na Europa eles estão muito mais avançados do que a gente nesse sentido de entender quem é o trabalhador, quem são as empresas e como o Estado pode ajudar a trazer esse equilíbrio legal, esse equilíbrio adorável, real, né, ideal, para que capital e trabalho possam, de fato, conviver adequadamente. E o que eu acho fundamental no que você colocou é que, por exemplo, na Europa, você citou a Espanha. A Espanha teve como viés principal o quê? Ir buscar na iniciativa privada, tá? O que na iniciativa privada ela trouxe a reabilitação por meio dos institutos de seguro privado. Eu tive a oportunidade há mais de 10 anos atrás. 10 anos? Mais que isso, né? Muito mais. Você não era nem formado. Então, você quer tirar. É isso que dá você fazer com filho, entendeu? Ele já te chama 10 de velho. 10 anos é 2014. Então, bem mais. Deve ter sido há mais de 15 anos atrás. Eu fiquei durante quase 4 meses fazendo um curso dentro do Instituto Mafré, que é um instituto só de reabilitação. Então você percebe assim, ó, o Estado lá se viu incompetente, lógico, lá existe uma outra legislação que permite, não vamos nem entrar nisso, que não é compulsório, aquela história toda, o seguro não é compulsório e tal, mas se foi buscar na iniciativa privada meios sobre os quais se trouxe a reabilitação dentro de um prisma, de um parâmetro que ela é efetiva e ela traz o equilíbrio capital-trabalho, porque independentemente, eu sempre digo isso, independentemente de qualquer indenização que um trabalhador receba por doença ou por acidente de trabalho, não restabelece o status quo de vida dele. Tá? Não estabelece. Dá 1 milhão para um cara, a mesma coisa falar para um de nós, quer 1 milhão para você ficar pra você perder uma perna? Só se você for louco para falar quero. Aí você tem que estar nos Fs. Mas o que eu digo é assim... O processo de reabilitação no Brasil ele é tão inadequado, que eu me lembro de lá no pós-doutorado ter escrito sobre a falta dos princípios da bioética no processo de reabilitação profissional. Sim. O trabalhador ele não consegue fazer o consentimento informado, porque ele nem sempre sabe como é que vai ser o processo de reabilitação. Como é que ele vai autorizar algo que ele não sabe que vai acontecer com ele. Então, nem os princípios de bioética são capazes de dar uma garantia de que o processo de reabilitação profissional feito pela Previdência Social está adequado. Então não tem método, e talvez fosse muito interessante que houvesse essa parceria entre empresas e iniciativa privada e Previdência Social, né?
no sentido de que elas pudessem fazer essa adequação. Até porque a reabilitação profissional dentro do meio ambiente de trabalho da empresa, quem conhece é a empresa. Sim, claro. Eu nunca vi um perito médico federal e fazer uma perícia ambiental na empresa antes de fazer a reabilitação profissional para ver a adequação. O que eles mandam então, muitas vezes é aquele papel para a empresa preencher quando mandam, porque nem sempre esse papel chega na empresa, para a empresa preencher com informações sobre as vagas que ela tem disponível que dão de acordo com as restrições. A reabilitação profissional hoje no Brasil, acho que talvez, a gente reclama de um monte de coisa da Previdência, mas eu acho que é o pior serviço prestado pela Previdência Social. Não é prestado serviço. Eles muitas vezes impõem só restrições e não uma reabilitação, porque acho que o âmago da palavra reabilitar é eu dar uma nova habilitação para essa pessoa, não é eu falar para ela, você não pode trabalhar em pé e sentado. Eu tenho que ensinar, se ela não pode trabalhar em pé e sentado, um ofício que seja compatível com isso. E hoje a gente tem um outro problema, né, Sodero? Porque ficou mais barato para a Previdência aposentar do que dar reabilitação e conceder o auxílio-acidente, por causa do mecanismo de cálculo da aposentadoria por invalidez, né? Antiga aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, quando a doença não é acidentária. Então, assim, a gente ainda tem isso, né? Porque ficou mais barato para o Estado aposentar do que manter esse cara. Mais barato no sentido, eu vejo assim, de pensar no imediatismo de previdenciário. Porque se eu for pensar do ponto de vista social, é óbvio que isso não é mais barato, né? Porque a pessoa que reabilitada, ela volta a trabalhar, ela continua sendo um contribuinte e não um beneficiário da Previdência Social, né? Ela continua sendo um contribuinte, ela consegue produzir e consegue ter dignidade, né? A gente sabe que trabalho é dignidade, um trabalho adequado é dignidade. Então, a gente tem esses problemas hoje no Brasil. E aí o mecanismo que até você comentou, e é bom o pessoal saber, existe na legislação um mecanismo para que a empresa faça a reabilitação, que são os acordos de cooperação técnica, né, as ACTs, só que a gente sabe que isso está parado, ninguém tem conseguido fazer acordo de cooperação técnica. Acho que o último que eu vi, e a gente pode comentar porque foi publicado na imprensa, foi um que acho que o Grupo Pão de Açúcar fez com a Previdência ainda em 2018, 2017, se eu não me engano. Mas assim, a gente não tem visto esse tipo de iniciativa. Estímulo a ser feito. Estímulo, e isso poderia ser assumido até, Sodero, passando assim, a gente fala assim, mas tudo bem, um grupo desse, uma multinacional, um Grupo Pão de Açúcar tem dinheiro. Mas isso poderia ser assumido, do ponto de vista financeiro até, pelos sindicatos patronais. Né, porque aí você tem um número maior de empresas, ou por associações de empresas, e você teria uma maior efetividade, porque acho que é do total interesse da empresa que o funcionário seja reabilitado e não simplesmente se cesse um benefício e manda a empresa se virar com ele, né? Muito legal isso que vocês estão comentando, né? Primeiro, o fato da questão da reforma da Previdência ter estabelecido um benefício com valor muito menor de aposentadoria por invalidez. Sim. E o benefício de auxílio-doença, o benefício temporário, ter um valor muito maior, né? Parece que foi um tiro no pé de quem quis fazer isso, porque não conhece a questão da Previdência no dia a dia. A outra questão importante, é muito legal falar isso, e o Neto coloca com muita propriedade, poxa, eu tenho uma empresa pequena, uma empresa média. Quando vocês ficam falando aí, parece que vocês estão falando das grandes empresas, das multinacionais. Como é que eu faço para me virar sozinho nessa situação, eu de uma empresa pequena? Eu acho que são os pools de empresa. Todas as cidades têm associação comercial e industrial, todas as indústrias têm seu sindicato patronal. Então, é importante que os pools de empresa possam se organizar. Né? Eu penso que, às vezes, a gente precisa sair da caixinha. Né? A gente fica muito dentro dos modelos culturais que a gente teve ao longo do tempo. E esses modelos de cultura mesmo, de cultura empresarial, até de cultura sindical, de trabalhador, eles precisam avançar.
Não dá mais para viver naquele mesmo sistema Exato. que a gente tinha. Hoje as empresas podem trabalhar hoje com a saúde ocupacional do trabalhador, com pool de empresas, bancado pelas associações comerciais e industriais, pelos sindicatos patronais, que podem fazer um trabalho muito interessante, inclusive de convencimento das empresas, de como trabalhar, do ponto de vista técnico, de ter a oportunidade de trazer técnicos, gente técnica da área da medicina, da psiquiatria, da psicologia, do trabalho, de RH, de entendimento. Quem é o trabalhador brasileiro, né? Quem é essa nossa gente que trabalha? Qual é o perfil desse trabalhador? Por que a gente tem muito problema de absenteísmo com afastamento de trabalhador pelo INSS? O que é que está acontecendo? Né? Trazer a Previdência para conversar e os processos de reabilitação profissional, por que estão parados? E é mais fácil negociar através de instâncias como sindicatos patronais e associações comerciais e industriais do que você negociar sozinho, como empregador sozinho. Né? Então cria-se um novo modelo de atividade. São coisas, inclusive, que essas associações, esses sindicatos patronais, podem oferecer para as empresas e nunca ofereceram. Sim. Então, a gente precisa modelar isso. Agora, a gente precisa modelar isso com gente que sabe fazer. Exato. Não dá para colocar qualquer um para fazer. Eu tenho sido assim muito exigente, né, nessa questão. Não dá para colocar qualquer trabalho de medicina ocupacional para fazer. Não dá para colocar qualquer advocacia trabalhista ou previdenciária ou de compliance só. A gente precisa trazer gente profissional capacitada para poder fazer programas adequados, né? Para poder entender o chão de fábrica. Né? Como é que funciona esse sistema aqui? Como é que vai funcionar aqui? Como é que a gente pode redundar isso em análises para essa espécie de atividade? Então, assim, mas a gente precisa fazer, as empresas precisam entender. E que conheça a realidade, né? Eu acho que esse que é o grande problema. Às vezes a coisa fica muito na teoria e a coisa tem que ser teórico-prática, né? E a gente, claro, a teoria é a base de tudo, né? Mas a gente precisa ter essa aplicação prática que às vezes a gente não vê no dia a dia, porque fica uma coisa muito teórica, muito bonita no papel, mas a realidade no chão de fábrica, como você colocou, continua a mesma, né? A gente vê avanços, mas a realidade ela continua a mesma. E quando se fala que 70% das empresas, da mão de obra, está dentro de pequenas e médias empresas, a gente tem que entender dois fatores que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a realidade a qual nós estamos falando, tá? É uma realidade onde o empresário trabalha com números justos, que ele trabalha muitas vezes, o lucro dele no final do mês é menor do que ele pagou de salário, que ele trabalha numa condição onde ele tem obrigações, e aí ele chega à conclusão de que essas obrigações, muitas delas vão ficar no risco, porque é mais fácil deixar no risco do que tentar resolvê-las. Então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem discutido. E o que isso tem a ver, na minha opinião, com o que nós viemos desde o início dizendo, que é a visão psicossocial de tudo isso. O que está sobrando, que eu sinto hoje, a gente tem um parâmetro, talvez um termômetro, como eu brinco com o Neto, em função da diversificação, da diversidade que a gente tem de empresas dentro do Instituto Paulista, eu vejo o seguinte, está tendo uma polarização muito grande de indivíduos com doenças, vamos dizer assim, psicossociais, não é só psíquicas, não, psicossociais, sendo absorvidas por essa massa de empregadores que são dessas pequenas empresas. Por quê? Porque na medida em que as grandes começam a história do antígeno e do anticorpo, né? Você não tomou vacina? Não tomei. Então quem vai pegar a doença é você, porque o outro já está vacinado. Se ele está vacinado, o anticorpo dele vai funcionar.
Então, como eu vejo isso? As multinacionais, as empresas, não vou nem falar em multinacionais, as empresas grandes, de uma forma geral, principalmente, elas estão se estruturando e essa mão de obra começa a ser, não vou dizer discriminada, mas ela começa a não ser absorvida e aproveitada pelas grandes, e você começa a ver profissionais, e isso me chama muito a atenção, e é o que eu queria, aonde eu queria chegar, profissionais de alta competência, profissionais de alta formação, profissionais com muita condição de trabalho sendo absorvido em pequenas empresas, não que isso desmereça, mas em condições que nem é avaliado, em condições que aquilo que o reprovou ou que o impossibilitou vai ser agravado e ele vai acabar na tutela do Estado, na Previdência Social. Ou vai para o mercado informal, ou ele abre uma PJ. Uma PJ. E vira MEI. E aí vira MEI. Entendeu? E aí o que acontece? Se a gente não tratar disso com a responsabilidade que todos nós temos que tratar, do ponto de vista estatal, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista de saúde ocupacional, nós vamos gerar caos. Sim. Né? O caos previdenciário, nós vamos gerar o caos trabalhista, porque é mais fácil condenar. É mais fácil condenar do que absolver nas questões de saúde mental. É mais fácil. Muito mais. As indenizações são altas, elas podem inviabilizar o trabalho da pequena e média empresa, que a gente sabe a dureza que é, né? Do ponto de vista institucional, e você cobrou muito bem isso, né, João? Eu acho que do ponto de vista institucional, e o Neto também falou sobre isso, as empresas precisam se organizar. Tem um custo aqui, a concorrência é muito grande. Olha, eu estou acostumado a conversar com empresas médias que têm 100 empregados, mas empresas que têm 30 também. E a gente vê, por exemplo, que é um engenheiro que trabalhava numa multinacional, que ele aprendeu, ele é muito bom tecnicamente, ele saiu da empresa, ele juntou o dinheiro dele, ele resolveu comprar máquinas e transformar aquela habilidade que ele tinha num negócio. E ele é bom naquilo que ele faz. Sim. Mas acabou por aí. Sim. Acabou por aí. Quando você chega e conversa essas questões com ele fala, imagina, eu vou para o risco. Mas quando a gente fala do tamanho do risco e mostra o risco, a pessoa começa a pensar, mas observa bem, esse cara tem que pensar sozinho, porque ele não tem uma estrutura, por exemplo, de sindicato patronal que pode ajudar ele. Ele não tem essa estrutura. E os sindicatos patronais podem trabalhar muito bem com isso. As associações comerciais e industriais das cidades, e a gente tem aqui no estado de São Paulo, é mais fácil, mas eu sei que tem em Minas, eu sei que tem no Rio de Janeiro, eu sei que tem no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tem no Paraná, eu sei que existem essas organizações, até no agronegócio, por exemplo. Nós precisamos observar isso, né? Nós temos questões químico e tóxicas do ponto de vista de saúde mental para quem trabalha no agronegócio, etc. E que agora passa a ser objeto de análise e vai passar a ser objeto de análise judicial. A gente estava falando das documentações eletrônicas, do e-social. Se a empresa não tomar os devidos cuidados, tudo isso vai para um processo judicial. Então, primeiro, precisamos cuidar da saúde das pessoas. Segundo a legislação, quem tem que cuidar é o empregador. Sim. Pronto, isso não tem dúvida. Isso não dá para discutir. Não dá para discutir, né? Tá lá, acabou. Não dá para discutir. O trabalhador tem essa obrigação. Os mecanismos legais, eles existem. Sim. Né? Desde o começo a gente está falando, a operacionalização, ela pode ser complexa. Então, não dá para, às vezes, fazer internamente, com o grupo de apoio interno que você tem. Exato. Não dá para você, às vezes, fazer com o seu médico interno. Não dá para você fazer com o teu advogado que cuida dos seus contratos sociais, dos seus contratos internacionais, do direito tributário, né, até do direito trabalhista. Você precisa ter um especialista que possa ter esse olhar
adequado para salvaguardar os direitos dos trabalhadores. E do outro lado, salvaguardar o capital. Tem que salvaguardar o capital. Exatamente. E o empresário entende muito bem de salvaguardar o seu capital. Precisa ter gente boa, estruturada, que possa dar esse apoio. Não fazendo isso, nós vamos ter caos. Vamos. Nós vamos ter caos. Eu penso exatamente como você. Vai se criando um passivo, e aí às vezes esse passivo pode ficar impagável e inviabilizar o negócio, né? Acho que essa que é a grande questão que as empresas têm que pensar. Às vezes pensa com imediatismo, mas a gente tem que pensar que no médio e longo prazo isso pode acabar por inviabilizar o negócio da empresa. Neto, me passa aqui a experiência do dia a dia, né? Às vezes você tem uma empresa multinacional que ela tem um CEO que vai ficar 2, 3 anos lá. E depois ele cumpriu todas as metas dele, ele sai. Exato. Né? Nas empresas menores, a diretoria, se ela não fica pro resto da vida ali, ela é muito mais permanente. Sim. Do que uma empresa multinacional que tem um CEO. Isso quando não é familiar, né? Ela não pode pensar no imediatismo só. E ela depende tem que entender que ela vai viver a empresa. Isso, ela depende da viabilidade da empresa até para se sustentar na própria empresa. E muitas vezes o sonho é passar para os descendentes e a empresa ter continuidade nas próximas gerações, né? Então ela tem que pensar no médio e longo prazo, não dá para pensar só no dia de amanhã. Então acho que a gente pode partir aqui pro final, né? Até para liberar o Sodero, que tem muita coisa para fazer, a gente bater no papo, mas um papo bem legal, bem descontraído. Acho que esse que era o objetivo, e é isso que a gente quer no MedLexCast, trazer esses temas para que vocês possam entender e trazer essa visão de uma forma mais informal, uma aula que a gente vai fazer aqui, mas que traga esses temas relevantes e que gerem para vocês reflexões que possam ser utilizadas no dia a dia. Então eu vou passar aqui a palavra para o nosso convidado. Foi uma honra poder estar aqui com o Sodero e poder dividir aqui esse tempo e esse espaço com ele, passar para que ele possa fazer as considerações finais e já fazer o convite para que numa próxima oportunidade também possa estar aqui mais à frente para a gente discutir esse e outros temas, porque bagagem não falta, né, Sodero? Então, para você vir aqui, a gente sabe que qualquer tema que envolva essa parte previdenciária e direito do trabalho, você é alguém que tem uma bagagem muito grande e que vai trazer sempre reflexões e comentários muito oportunos e que possam ser utilizados no dia a dia. Que acho que esse é um outro grande ponto também, né? E que a gente faz isso e acaba trazendo aqui no podcast sempre pessoas, convidados que vivem o dia a dia, para que não fique uma coisa muito teórica e que a gente possa trazer as questões do dia a dia que nós vivenciamos. Passar a palavra então para você, para a gente partir aí para o final. Primeiro, a honra é toda minha de participar desse podcast, falar para vocês que eu tenho respeito e admiração por vocês, de todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, a cultura de prevenção, de precaução que vocês têm trabalhado, a categoria técnica, metodológica, científica, analítica que vocês sempre usam no trabalho de vocês, essa ideia de um podcast que seja um podcast profissional mesmo, né, do dia a dia das pessoas, para que as pessoas possam entender. A gente sai daquela questão do mestrado, do doutorado, sim, do pós-doutorado e aplica, né? Eu não consigo entender ciência que não tem aplicação, né? Para mim a ciência, exato, sempre tem que ter aplicação. E quero renovar o meu orgulho e minha satisfação de estar aqui, dizer que eu estou sempre à disposição, que vocês, além de tudo, são meus queridos amigos. João é como se fosse meu irmão, Neto é como se fosse meu sobrinho, obrigado, meu filho também. Obrigado. Então, eu torço muito por vocês e espero que de alguma forma tenha contribuído para o público de vocês. Muito obrigado. Sodero, eu não tenho nem o que falar. Obrigado de estar aqui, obrigado por ter trazido. Você contribuiu e muito com a bagagem, com o conhecimento. Você só esqueceu de uma coisa que eu acho que é importante, te devolvo a palavra. De falar que se alguém quiser procurar
como te procurar, como poder buscar em você todo esse conhecimento, eu queria que você deixasse aqui a tua rede social, o teu contato, basicamente, contato do teu escritório, porque isso é fundamental para que a gente saiba como te encontrar. E para as empresas, para todos aqueles que nos ouvem, é importantíssimo ter alguém como você, se possível como consultor, ou mesmo como advogado do dia a dia, porque eu pessoalmente já tive a oportunidade de, junto com você, participar de alguns trabalhos seus, e sei a qualidade, e mais do que nada assino embaixo a qualificação e a forma como o Dr. Sodero trabalha. Por favor, a palavra volta para você e aí eu despeço deles. Muito obrigado. O nosso contato aqui é o nosso e-mail, é sodero@soderoadvocacia.adv.br. A gente gosta de trabalhar assim com esse tipo de material, né? A especialização nossa foi sempre a questão de meio ambiente, do direito do trabalho, do direito previdenciário, do compliance, meio ambiente do trabalho, essas coisas todas. E nós estamos à disposição aqui. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, João e Neto. Obrigado, acho que hoje, depois da entregada que você me deu de idade, de tudo mais, entendeu? Agora é importante também falar que eu não era nem formado, mas também você não tem todos esses anos de formatura não, tá bom? 15 anos não é tudo isso não, não é uma vida, mas depois dessa entregada não tem como fugir. Agradecer a quem nos prestigia, novamente agradecendo estarem aqui, e lembrando sempre daquilo tudo que nós discutimos aqui, se me permite o Neto Sodero, essa entrada, essa vinda na RNR1 da condição, da parte de análise psicossocial, eu queria deixar aqui registrado o seguinte: nada mais é do que a busca e, ao final de tudo, buscando e levando a definição daquilo que a OMS define como saúde. É o completo bem-estar físico, mental e social. É que o Brasil sempre teve uma cultura de se correr atrás do prejuízo, ou seja, o indivíduo só chega na prevenção, e por isso acho que foi a minha opção pela medicina do trabalho e pela medicina legal dentro do contexto, porque a medicina do trabalho é a única que consegue e tem mecanismos para fazer prevenção. E tem que fazer, e ela vive da prevenção. Se não houver prevenção na medicina legal, na medicina ocupacional, ela não é medicina ocupacional. E o bem-estar físico e social, ele vem em cumprimento àquilo que a OMS define como saúde. É o completo bem-estar físico, mental e social, e não pura e simplesmente ausência de doença. Então, dentro disso, eu queria encerrar aqui, você já ainda vai falar, né? Mas encerrar a minha parte agradecendo a audiência e a paciência em nos ouvir aqui. E lembrar o pessoal, né? O recadinho de sempre. Se inscrevam no canal, curta, compartilha, manda para quem possa se interessar por esse conteúdo, alguém de uma empresa, um advogado, alguém que vai poder aproveitar esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Lembrando que toda semana tem um vídeo novo no nosso canal, trazendo conteúdo sobre direito e medicina e esses aspectos relacionados à questão do meio ambiente de trabalho, perícia médica, medicina do trabalho, direito previdenciário. Então, queria agradecer a todos mais uma vez pela audiência e a gente se vê no nosso próximo episódio.